Graça e paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui hoje para dizer para você que Jesus esteve em quarentena. Jesus, no início do seu ministério, ele esteve 40 dias no deserto, em quarentena, e ele venceu. A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 4, quero ler para você, versículo 1, está escrito assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Amados irmãos e irmãs, quem levou Jesus para o deserto, para a quarentena no deserto, foi o Espírito Santo. Foi o que eu acabei de ler. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. É o Espírito de Deus. Por que às vezes Deus permite que nós sejamos levados ao deserto? Ou estejamos também num tempo de reclusão? Se você sabia que Deus, quando nós nos convertemos a Cristo, inicia-se um processo de Deus em nossas vidas. E esse processo de Deus envolve ensino, envolve discipulado. E a primeira coisa que Deus faz com todos nós, indistintamente, é nos matricular na escola do deserto. Jesus, mesmo sendo Deus, ele inicia seu ministério indo para a escola do deserto. Outros grandes homens de Deus também tiveram seu tempo de deserto. O que dizer de Moisés no início do ministério? Ele também esteve, de certa forma, recluso, de certa forma, num retiro no deserto, como Jesus. Você está achando muito o tempo de quarentena para ficar retirado do seu trabalho, da sua igreja, do convívio das pessoas? Pois é, Jesus esteve 40 dias em retiro e ele venceu a sua quarentena. Assim como eu disse, Moisés esteve, Elias, Paulo esteve no início do ministério também, num tempo de retiro, e o próprio Jesus nos ensinou como vencer a quarentena, como vencer o deserto, como vencer o retiro, porque o texto começa dizendo que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Foi Deus que o levou, né? Quem nos matricula na escola do deserto é Deus. Mas saiba de uma coisa, não é porque Deus nos matriculou na escola do deserto que nós não seremos tentados, que nós não sofreremos angústias, que nós não vamos sofrer as angústias da alma e também do nosso físico. Lembra que Jesus no deserto foi tentado por Satanás? E as tentações que Satanás investe contra Cristo para tirá-lo do propósito do ministério, porque afinal Jesus estava iniciando o ministério. Primeiro, nós podemos pensar que Satanás, ele disse para Jesus: olha, você está com fome, transforma essas pedras em pães e mate sua fome. Ou seja, é a tentação da necessidade física. Todos nós somos tentados em necessidades físicas, sejam elas de alimentação ou qualquer outra que você imaginar. É uma forma que nós somos tentados pelo diabo, mas saiba de uma coisa, essas tentações, Deus nos matricula na escola do deserto, não é para nós morrermos, não, é para nos fazer crescer. E sabendo que as nossas fraquezas, elas serão expostas no deserto. Quando nós passamos tempo de luta, as nossas fraquezas vão ser escancaradas. E nós somos tentados exatamente naquela área que nós somos mais frágeis. Jesus foi tentado fisicamente. O inimigo ofereceu pão para ele. Jesus foi tentado no que diz respeito ao desejo de poder. Satanás disse: olha para as nações da terra, o que você quiser eu te dou. Isso significa poder. As pessoas caem nessas necessidades básicas. E o poder é uma tentação que tem arrastado muitas pessoas, né? Por fim, Satanás diz para o Senhor: olha, se você me adorar, né? Se você me adorar, você vai ter o que você quiser. Mas sabe de uma coisa? Mesmo
que Satanás, mesmo que em qualquer área da vida você seja tentado no tempo de reclusão, no tempo de quarentena, saiba de uma coisa, Jesus venceu. Jesus venceu Satanás. O final desse episódio nos fala que depois disso vieram os anjos e os serviram. Jesus foi servido depois de vencer a sua quarentena. Depois de vencer o deserto, Jesus foi servido. Olha, eu estou falando isso para você porque é motivação para que você continue firme no seu deserto, na sua quarentena também, no seu retiro, ou até muito mais do que isso, falando desse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, mas qualquer necessidade da tua vida, saiba de uma coisa, Jesus venceu e no final ele foi servido pelos anjos. Essa é a boa notícia, que todos aqueles que vencem o deserto, todos aqueles que vencem o período do retiro, que mesmo tentados se mantêm firmes na presença de Deus, no final nós temos uma promessa de que anjos nos servirão, de que Deus vai liberar a sua bênção para nós, de que a vitória é certa. Jesus venceu o deserto, no final estava anjos para o servir. A tua vitória também, no final do deserto que Moisés passou, estava a terra de Canaã. Sabe, no final do seu deserto, haverá sempre uma bênção de Deus, esperando para suprir todas as suas necessidades. Mas a escola do deserto, ou na escola do deserto, nós aprendemos que Deus está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos. Por que a quarentena mexe tanto conosco? Porque nós deixamos de fazer aquilo que era da nossa rotina, inclusive na igreja. Mas sabe, Deus também quer nos mostrar que Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Deus quer que você ore muito, que você contribua com a sua igreja. Deus quer que você seja fiel, que você participe de culto. Mas sabe, tem uma coisa que Deus deseja muito mais do que isso. É que você seja transformado pelo Espírito Santo. Esse é o maior desejo de Deus. Por isso que eu quero dizer para você, no deserto Deus está mais interessado naquilo que nós somos do que naquilo que nós fazemos. Você deve estar passando por um tempo que você não está fazendo muitas coisas que você fazia, talvez aí há uns 20 dias atrás. Mas sabe de uma coisa, Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Também aprendemos nesse texto, nessa história de Jesus no deserto, que na escola do deserto nós aprendemos a depender mais do provedor do que da provisão. Nós ficamos preocupados, o que será amanhã? Como será a economia do país? Como nós vamos sustentar nossas famílias? Como a igreja vai se sustentar de portas fechadas? Pois é, mas na escola do deserto Deus trabalha isso também. Nos ensina a depender mais da provisão do que do provedor. Mais do provedor do que da provisão, é o contrário, né? Nós vamos depender nesse tempo mais do nosso Deus do que o saldo bancário, que provavelmente pode estar diminuindo dia após dia. Porque no deserto Deus usa essas coisas. Ele quer nos mostrar que nós precisamos depender dele e não da provisão. O provedor é mais importante. E o provedor mandará o necessário. A palavra de Deus diz que Deus, ele vai prover todas as nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19. Também na escola do deserto, nós aprendemos que o treinamento de Deus tem um propósito de capacitar-nos para uma grande obra. Nenhum treinamento de Deus é sem propósito, senão não seria treinamento, seria castigo. Como Deus não castiga ninguém, então o deserto para nós é um tempo de treinamento. Como eu já disse, é uma escola. E nós estamos tendo uma excelente oportunidade de levar a sério a escola de Deus que nós temos passado nesse dia. E porque no deserto, na escola do deserto, é que nós aprendemos que o treinamento de Deus tem um propósito de nos capacitar para uma grande obra. Jesus foi para o deserto antes do ministério. Quando ele sai do deserto, ele inicia seu ministério e
você já sabe o que aconteceu. Aconteceu algo tão grandioso que chegou até nós hoje, a nossa salvação, né? Moisés no deserto, antes ainda de ir para o Egito para libertar o povo, ele esteve no deserto 40 anos e lá Deus tratou com ele, no deserto. Porque no deserto nós aprendemos que Deus nos capacita sempre para uma grande obra e para uma obra eterna. Já parou para pensar que Deus pode estar usando até essa pandemia para nos preparar para uma grande obra? Que Deus pode te levar também para o deserto, e quem vai te levar não é o diabo não, é o Espírito Santo. Então se é o Espírito Santo, aproveite a sua quarentena, e fique atento ao mover do Espírito Santo, porque Deus certamente está te preparando para algo muito grande, para uma bênção muito grande. Lembre-se que no final dos 40 dias, Jesus foi servido pelos anjos. Você também saiba de uma coisa, tem grandes bênçãos de Deus para você. A escola do deserto é capacitação para a tua vida, para que você experimente mais de Deus, para que você chegue a níveis mais altos, em profundidades que você nunca foi em Deus. É mergulhar no Senhor. Então, aproveite a quarentena, busque o Senhor, ore mais, leia mais, clame mais, louve mais, porque tem anjos te esperando para te servir. No final, vença como Jesus venceu. Jesus esteve em quarentena e ele venceu. Eu tenho certeza que você vai vencer também. Deus abençoe sua vida, continue firme nesse propósito, aproveite o tempo disponível para estar mais perto do Senhor. Deus abençoe você.